Não entre em pânico. Calma, cara, tá tudo bem. Não faz sentido nenhum você se estressar com a economia brasileira, porque tá tudo sob controle. Pelo menos é isso que a equipe econômica do governo Lula e a velha imprensa está tentando fazer você acreditar. O que você acha disso? Tá tudo bem mesmo? Realmente tá tudo bem? Porque quando a gente compara os dados divulgados pelos órgãos do próprio governo e com a narrativa, essa conta não fecha, a história não bate. Quando a gente acompanha, cara, o que está acontecendo com o brasileiro, né, com a corrosão do salário do brasileiro, com a corrosão da inflação, com a taxa de juros nas alturas, quando a gente compara com a queda do PIB, com a qualidade dos empregos que estão sendo criados no nosso país, ou seja, quando a gente analisa a situação econômica real no nosso dia a dia e compara com o que o Jornal Nacional está dizendo e compara com o que a velha mídia está dizendo, que a velha mídia parece que a gente está vivendo numa Suíça. Já parou para pensar nisso? Já teve essa sensação? Parece que a gente está vivendo, cara, super tranquilo, as coisas estão indo muito bem e que a gente não tem meio que o direito de reclamar, porque as coisas, os números, o desemprego está numa baixa, né? Está num número histórico, nunca teve tão baixo o desemprego no nosso país. A inflação está caindo, segundo o IBGE, a bolsa está batendo recorde, cara, o dólar está caindo. Então, quando a gente vê essas informações, cara, e muita gente até acaba achando que as coisas estão indo muito bem, mas é um erro você analisar o que está acontecendo com a bolsa, porque a bolsa não é a economia real. A bolsa não reflete a economia real. A bolsa de valores brasileira, ela reflete um momento, na realidade não é nem um momento atual, eles estão comprando um futuro. E qual é o futuro que a bolsa brasileira está comprando nesse momento? É um futuro sem o governo Lula. As pesquisas mostram que, do jeito que o Lula está nesse momento, cara, com a aprovação lá embaixo, o Lula não se reelege. E isso está sendo precificado nesse momento. A bolsa está subindo nesse momento, por quê? Porque a taxa de juros nos Estados Unidos já foi precificada que ela iria cair. Então, com a taxa de juros caindo nos Estados Unidos, o que vai acontecer? As pessoas vão ficar com mais apetite ao risco e vão buscar, historicamente é assim que acontece, eles vão buscar em países emergentes uma possibilidade maior de ganho. E aí, você tem uma taxa de juros lá nos Estados Unidos a 4,25% ao ano. E aqui no Brasil a 15% ao ano. O que a galera vai fazer? Vai pegar dinheiro emprestado nos Estados Unidos e investir aqui no Brasil e comprar títulos do Tesouro no Brasil. Ah, Josué, isso não acontece. Claro que acontece. Essa é uma estratégia chamada carry trade. Então, isso realmente acontece e é exatamente o momento que a gente está vendo na nossa Bolsa de Valores, é exatamente esse. As pessoas estão com um maior apetite ao risco, elas vão investir mais em tesouro aqui do nosso país, comprando títulos públicos e também vão investir em bolsa, em empresas brasileiras. Por quê? Porque se projeta também uma queda nos juros aqui no nosso país lá para 2026. Então eles começam a precificar hoje. Então não vem com esse papo de achar que a Bolsa de Valores do Brasil está subindo, está numa alta, sim, e a gente tem que comemorar isso. Está sendo muito bom para as empresas aqui no nosso país. Com o dólar também caindo, a gente também tem que comemorar isso. Por quê? Porque isso vai colocar menos pressão na nossa inflação. Então é muito importante a gente comemorar esses números, mas a gente não pode achar que a economia brasileira está resolvida, porque muito pelo contrário. Se a gente analisar os dados do PIB, por exemplo, o IBCBR, que é um índice do próprio Banco Central, que acompanha o PIB, né, o PIB do nosso país, já pelo terceiro mês consecutivo ele está em queda. Isso significa que a atividade econômica no Brasil está desacelerando. Está desacelerando por quê? Justamente porque nós temos hoje um juros proibitivo. As empresas não conseguem, cara, pegar dinheiro emprestado para investir. Não conseguem pegar dinheiro emprestado para contratar mais pessoas, para investir em tecnologia, para investir mais em eficiência. Isso não está acontecendo. Por isso que a atividade econômica está esfriando. Ah, Josué, como é que a atividade econômica do Brasil pode estar caindo se o IBGE diz que o Brasil está a pleno emprego, o desemprego está num nível muito baixo, hein? O grande problema está na forma como o IBGE calcula o desemprego no nosso país. Mas a gente não vai nem avançar para essa área da fórmula como o IBGE ele calcula o desemprego. Vamos analisar os dados do CAGED, que acompanha a criação de emprego formal no nosso país. Esse aqui é o dado mais importante porque é a criação do emprego formal, o emprego real.
como que as empresas estão contratando. E aqui a gente tem alguns pontos muito importantes para a gente trocar uma ideia. Nos últimos meses, o saldo de emprego no nosso país tem caído drasticamente. Vamos pegar o mês de julho, tá? Que foi o último dado que o CAGED trouxe para a gente. Julho de 2025 teve uma queda de 32% no saldo da criação de emprego em comparação com julho de 2024. 32% de queda. Nós temos hoje 48 milhões de pessoas trabalhando com carteira assinada, com um emprego formal no nosso país, e a gente ainda teve um saldo positivo de 129 mil vagas no mês de julho. Porém, qual foi a qualidade das vagas que estão sendo abertas, que estão sendo preenchidas nesse momento? E principalmente quais são os setores que estão contratando mais, qual é o nível técnico que estão exigindo para essa vaga, quanto que está pagando de salário para essas vagas. Conforme está aparecendo aí no gráfico para você está vendo, as vagas que estão sendo preenchidas nesse momento são vagas que estão pagando muito pouco, um salário mínimo e meio. Nesse gráfico você vê que as vagas que estão pagando acima de 3 salários mínimos estão em queda, teve um saldo negativo. E olha a quantidade de vagas que foram preenchidas que pagam um salário mínimo e meio. Cara, isso aqui é algo muito preocupante, porque o nível de salário está sendo muito baixo. Imagina um pai de família que perdeu o emprego e vai para o mercado de trabalho, vai procurar vaga de trabalho, só tem vaga que paga um salário mínimo e meio. Cara, é muito pouco. E quem é que está preenchendo essas vagas nesse momento? São justamente as pessoas mais jovens, de 18 a 24 anos. Dá uma olhada nesse gráfico. Ou seja, não é uma vaga de emprego, é um subemprego que paga muito mal. E principalmente, quais são os setores que estão contratando mais nesse momento? É justamente o setor de serviço. E o setor de serviço, historicamente, é um setor que paga muito mal. Por quê? Porque não requer uma capacidade técnica muito grande. O sol vem muito forte aqui no rosto, eu vou procurar um lugar melhor aqui pra gente gravar. Só um minuto. Enquanto que a gente está procurando uma vaga aqui para a gente estacionar, você já vai deixando aí o seu like. Se você não se inscreveu aqui no nosso canal, aproveite para conferir aqui se você realmente está inscrito, se você ativou o sininho. Dessa forma eu garanto que assim que a gente publicar um conteúdo, o YouTube vai te notificar, beleza? Então confere aqui se você está inscrito e confere aqui se você já deixou o seu like aqui no conteúdo também, beleza? Vamos lá. Voltando, o setor de serviços é o setor que mais está sendo, que as vagas estão sendo preenchidas nesse momento. É um setor que historicamente paga muito mal, é um setor que não requer uma capacidade técnica muito grande, é um setor onde os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho, eles vão escolher para ser um vendedor. Se você está pensando em mudar de emprego, se você está buscando uma nova oportunidade, cara, se eu fosse você, eu pensaria muito bem. Você vai para o mercado de trabalho procurar uma vaga de emprego e você, cara, não vai conseguir encontrar emprego de uma forma muito fácil. Por mais que você tenha uma qualificação técnica maior. Ah, Josué, mas eu tenho um ensino superior. Nesse gráfico vai mostrar para você um saldo negativo de vaga de emprego preenchida com um nível superior. Ou seja, você investiu muito tempo, esforço para você fazer a sua faculdade e agora você vai para o mercado de trabalho, você está encontrando um mercado de trabalho extremamente desafiador, você não está encontrando vaga de emprego para nível superior. Então, muito cuidado se você está pensando em trocar de emprego, não troque o certo pelo duvidoso, troque o certo pelo certo. Não vai sair do teu trabalho para ver se você encontra uma vaga de emprego depois, não. O mercado de trabalho está muito complicado nesse momento. Eu tive conversando com um amigo meu, que ele é técnico de automação, e ele disse que esse mercado, essa vaga, cara, você saía de uma empresa para ir para outra, assim, porque tinha muita empresa, tinha muita oferta de emprego e pouca gente com mão de obra qualificada para trabalhar nesse setor. E agora, há 2 meses atrás, ele foi demitido porque a empresa está diminuindo o efetivo e ele foi na barca, foi mandado embora e está há 2 meses batendo de porta em porta procurando emprego e ele não está conseguindo. E, cara, o que ele falou para mim? Josué, é o seguinte, cara, eu sou técnico de automação, meu salário é esse daqui, é um salário alto, mas, meu amigo, daqui a 1 mês, se eu não conseguir encontrar nada, eu vou pegar qualquer tipo de trabalho que tiver na minha frente. Porque é melhor pingar o salário do que faltar. Eu tenho conta, meu amigo, para pagar, eu tenho escola de criança, eu tenho energia, eu tenho aluguel para pagar, então eu não posso ficar parado. Por mais que a esposa dele também trabalhe, mas, cara, o salário dela não dá para arcar com todas as despesas da casa. E o salário das pessoas, ele não está conseguindo acompanhar o aumento da inflação para conseguir pagar por contas básicas. Eu trouxe um outro conteúdo aqui no nosso canal que eu falei justamente sobre isso. Eu vou até deixar aqui na descrição do nosso vídeo. E vai aparecer num card logo aqui em cima esse outro conteúdo para você assistir no final aqui desse conteúdo, onde eu falo sobre o colapso da vida cotidiana das pessoas. Ou seja, as pessoas estão tendo dificuldade para pagar as contas básicas de casa. Água, luz, internet, alimentação, cara, está muito complicado. Então, meu amigo, não vem com essa historinha pro nosso lado de que as coisas estão indo a mil maravilhas, porque não estão indo a mil maravilhas, não. Se a gente analisar a vida do brasileiro, cara, está muito complicado. As pessoas estão vendo seu poder de compra sendo corroído,
estão vendo o preço das coisas aumentando absurdamente, não estão conseguindo acompanhar o preço das coisas. As pessoas estão fazendo compra de supermercado com o cartão de crédito, não está conseguindo pagar a fatura do cartão de crédito, isso está virando uma bola de neve. 80% da população brasileira tem dívida, olha só isso, cara, e 40% da população adulta brasileira está nesse momento inadimplente, ou seja, devo, não nego, pago quando puder. Isso é muito preocupante, porque tirando o crédito das pessoas, tira também o quê, hein? Tira também o consumo. Isso já está respingando também no varejo brasileiro, que nesse momento está em um momento de queda, assim como vários setores da nossa economia estão esfriando absurdamente nesse momento. Então não venha com essa historinha para o nosso lado de que as coisas estão indo a mil maravilha, porque a gente sabe exatamente o que está acontecendo, a gente sabe onde o nosso calo está apertando, e não tem narrativa de governo, não tem narrativa de Globo, de grande mídia, de velha mídia, cara, para fazer a gente acreditar em conto de fada, porque isso tá mais para uma história de terror. Vamos nessa? Então, antes da gente finalizar aqui o conteúdo, eu quero saber de você. Como é que você está enxergando a situação da economia no nosso país? Como é que anda a sua vida financeira aí? Está do jeito que a narrativa está vendendo para você ou está do jeito que a realidade que eu acabei de apresentar aqui para você? Qual desses dois mundos que está a sua vida financeira, hein? Deixa aqui nos comentários, que é extremamente importante para dar corpo aqui para nossa conversa. Se você curtiu o nosso conteúdo, também é extremamente importante você deixar o seu like, compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Afinal de contas, tudo que a gente traz aqui você não vê sendo divulgado amplamente na grande mídia, você pode ter certeza disso. Então me ajuda compartilhando esse conteúdo. Vamos lá, se você curtiu, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço, a gente se vê no nosso próximo conteúdo.